Parte dos nossos temores advém das incertezas que temos especialmente quanto ao futuro. Estas incertezas, por sua vez, surgem da crise de confiabilidade que nós vivenciamos. Essa crise fala de saber se podemos confiar em alguém, se podemos confiar naquelas pessoas que acreditamos deter o poder das decisões ou da influência dos acontecimentos futuros. Podemos confiar em alguém? E se podemos, em quem? Quem está falando a verdade? Especialmente nesse período de pandemia, nós notamos que alguns veículos que pelo menos nós julgávamos como transmissores de verdade, se revelaram mais como meios de comunicar mensagens e notícias de acordo com os seus interesses próprios, ou interesses dos grupos que administram ou controlam estes veículos. E não transmissão da verdade em si, do fato como ele é realmente. Então nós vivenciamos essa crise de confiabilidade. Não sabemos em quem acreditar, são muitas vozes que se contradizem, umas falam de um jeito, outras falam de outro, umas acusando as outras de mentira, de falsidade, e aquelas por sua vez acusando estas. Ficamos como que pessoas olhando para um lado, olhando para o outro, sem saber quem de fato está falando a verdade. E assim, nada, nem ninguém consegue nos dar ou nos mostrar algo do futuro. Nem do futuro próximo, e muito menos do futuro distante. Há o aspecto que eu já mencionei da intenção, daqueles que têm o poder da comunicação, o poder da influência, de não terem a intenção de comunicar a verdade, terem outros interesses que se sobrepõem à verdade. Mas há uma segunda questão, a questão do poder. Pode ser que haja pessoas que tenham a intenção de comunicar a verdade, que são pessoas, vamos chamar assim, honestas, que de fato querem transmitir informações verdadeiras. Mas como há uma disputa por poder, outros poderes se sobrepõem a estes meios ou pessoas e as impedem de realizar, de concretizar o seu propósito, de manifestar, de declarar a verdade. Seria muito bom se nós pudéssemos ter meios para com clareza e confiabilidade poder antever, nem que fosse um pouco do futuro e do futuro próximo, de saber como seriam os próximos meses ou até o restante deste ano. Mas não temos. E quanto mais procuramos informações, procuramos saber isso, se vai ser assim ou se vai ser de outro jeito, nos descobrimos frustrados e confusos, sem saber mesmo como será nem o próximo mês, dirá o restante do ano. Mas a Bíblia nos fala que o nosso Deus é confiável, que nós podemos confiar no que Ele disse, quanto ao passado, quanto ao presente e quanto ao futuro. Sim, o nosso Deus é confiável. E Ele é confiável por Ele ser verdadeiro, por Ele ser honesto, por Ele ser amoroso, mas também por Ele ser todo-poderoso. O Deus que as Escrituras nos apresentam
o Deus dos patriarcas, o Deus dos profetas da Bíblia, o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus a quem servimos, tem o poder necessário para fazer cumprir a sua palavra e os seus planos. Tem o poder necessário para anunciar o futuro. E ele demonstrou esse poder. Continuando o nosso estudo de Isaías, agora no capítulo 44, versos 24 a 28, nós queremos mostrar 3 maneiras como Deus demonstrou o seu poder em fazer cumprir a sua palavra e seus planos e anunciar o futuro. Isaías 44, versos 24 a 28, que diz assim: Assim diz o Senhor que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor, que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus, e sozinho espraiei a terra. Que desfaço os sinais dos profetizadores de mentiras, e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios, cujo saber converto em loucura. Que confirmo a palavra do meu servo, e cumpro o conselho dos meus mensageiros. Que digo de Jerusalém, ela será habitada, e das cidades de Judá, elas serão edificadas, e quanto às suas ruínas, eu as levantarei. Que digo às profundezas das águas, seca-te, e eu secarei os teus rios. Que digo de Ciro, ele é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo será fundado. Vamos orar. Senhor, nós temos a Tua palavra, e acreditamos que o Senhor falou esta palavra através do profeta Isaías, que inspirado pelo Teu Espírito Ele a registrou, e que esta palavra ainda hoje para nós é a Tua palavra. Que o Senhor está falando conosco através dela. Dá-nos entendimento, ajuda-nos na compreensão, na disposição para ouvir com atenção, entender, amar e viver esta palavra. Isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. O Deus das Escrituras tem o poder necessário para cumprir sua palavra e seus planos e anunciar o futuro. E ele demonstrou esse poder na criação. O profeta Isaías, depois de declarar suas profecias oralmente, as registrou. Deixou registradas num livro, que é o livro que nós temos hoje, como livro das suas profecias, das profecias de Isaías. E parte destas profecias, notadamente as que aparecem aqui no seu livro, a partir do capítulo 40, ele dirigiu mais diretamente ao povo de Judá, que estaria no exílio babilônico, uns 150 anos depois da existência do próprio profeta. E aqui nesse texto que nós lemos, ele está iniciando uma nova sessão nesta segunda parte do livro. A sessão que havia começado lá no capítulo 42 e terminou com um hino, um pequeno hino no verso 23, e agora ele inicia uma próxima sessão que começa aqui em 44, 24 e vai até o capítulo 48, 22. Nesta parte, toda essa sessão, ele se concentra em declarar o resgate que Deus efetuaria do seu povo, a libertação que Deus realizaria em prol dos judeus, tirando-os da Babilônia, levando-os de volta para a sua terra, a terra de Judá, em Canaã,
providenciando a reconstrução de sua capital, a cidade de Jerusalém, e a reconstrução do templo, que era um dos tesouros mais preciosos para aquele povo. Como nós estamos acompanhando todo o livro de Isaías, e especialmente nessa segunda parte, nós notamos que havia duas libertações, ou melhor, três libertações, três tipos de libertações que Deus precisaria efetuar no povo de Judá. A primeira libertação era a libertação do medo e do desânimo para os que estavam no exílio. Eles estavam sentindo-se abandonados, esquecidos por Deus, que Deus deixara a sua causa de lado, que Deus não mais se importava com eles. Várias vezes Isaías trata deste problema, apresentando que a solução é confiar em Deus, confiar na palavra de Deus, não temer, deixar o medo de lado e acreditar no Deus criador de todas as coisas, no Deus incomparável, no Deus único, no Deus que não é um ídolo nem semelhante aos ídolos babilônicos, mas o Deus verdadeiro e atuante. O segundo tipo de libertação era exatamente a libertação do exílio babilônico, a libertação política daquele povo, deles deixarem de ser dominados por uma potência estrangeira, deixarem de ser dominados por outros reis, deixarem de estar numa terra estranha como exilados, como cativos, sendo opressos, e poderem voltar para a sua terra e se restabelecer na terra que Deus lhes dera. E a terceira libertação era a libertação do pecado, que de fato era a maior libertação, porque foi o pecado que ocasionou os outros dois problemas. Foi o pecado que ocasionou o exílio como disciplina de Deus, disciplina corretiva de Deus, e foi o pecado e o exílio que ocasionaram a situação de medo, de desânimo, de frustração daquele povo. Nesta parte, nesta sessão de 24 até 48, 22, Isaías se concentra nesse segundo tipo de libertação. Ele trata dos outros dois também, mas o seu foco é neste. E na outra parte que virá depois, será de 49, 1 até 53, 12, de fato os capítulos 49, 50, 51, 52 e 53, ele vai então aí tratar do aspecto da libertação do pecado. Nesta parte, ele apresenta de modo declarado, nesta sessão, de modo bem explícito, o servo que Deus vai utilizar para libertar do exílio, que é o rei Ciro, o rei persa Ciro. E na outra parte, ele vai também apresentar o servo que Deus vai utilizar para libertar do pecado, o servo sofredor, o Messias prometido. De modo que, apesar de já ter dado flashes desses dois servos nos capítulos anteriores, tanto do servo messiânico que traria a libertação do pecado, como do servo Ciro, o rei dentro da história que traria a libertação política, Isaías, depois de ter apresentado, como eu disse, como flashes, com alguns flashes, alguns adiantamentos desses dois servos, Isaías vai se concentrar nessa parte em falar de Ciro e da libertação da Babilônia, e na outra parte do Senhor Jesus Cristo, o servo messiânico, e a libertação do pecado, embora ele trate desses outros problemas também. Essa primeira parte desta grande sessão forma, junto com a próxima, que é 45, 1 a 7, um todo, é um oráculo em forma de poesia, com duas grandes divisões, duas grandes estrofes. Então é uma poesia oracular, ou um oráculo poético, uma declaração do profeta, da palavra de Deus, então um oráculo em forma de poesia, com duas grandes divisões.
E o que marcam as divisões é a expressão assim diz o Senhor. Você percebe ela no verso 24, assim diz o Senhor, e 45:1, assim diz o Senhor. Mas você percebe também aquele recurso literário ou recurso retórico que era utilizado pelos escritores antigos, pelos escritores da Bíblia, que tecnicamente é chamado de inclusio, que funciona como uma moldura marcando o início e o fim de cada sessão. Quando você percebe aí no verso 24 que diz: eu sou o Senhor que faço todas as coisas. Então essa declaração é feita logo no início desse oráculo. E se você for para o versículo 7 do capítulo 45, que é o final desta parte, desse oráculo, novamente você tem a expressão: eu, o Senhor, faço todas as coisas. Então Isaías, ao usar estas duas expressões, abrindo e fechando, é como se ele nos dissesse: essa parte aqui tem estes limites. Nós iremos abordar em duas mensagens, a primeira parte hoje e a próxima parte, se Deus permitir, no próximo domingo. Após asseverar que Deus iria redimir o seu povo, Ele não iria deixar este povo na Babilônia. Após também dizer que Deus tem um lugar para este povo, uma missão para este povo, que era de ser testemunha dele, o povo de Judá, o povo de Israel, depois de mostrar sua superioridade sobre os ídolos babilônicos, os ídolos pagãos, Deus agora então vai demonstrar como, ou através de quem e de que eu vou libertar vocês do exílio. Eu vou tirar vocês da Babilônia. E aí ele declara a pessoa, é Ciro, o imperador persa, então, que Deus levantaria para conduzir o seu povo de volta à sua terra e conduzir a reconstrução de Jerusalém e do templo. E Deus começa dizendo isso, chamando o povo a confiar nele, manifestando o seu poder na criação. Podemos confiar na palavra de Deus, podemos confiar que Deus vai cumprir sua palavra, que Deus vai cumprir seu plano, cumprir seus propósitos, que Ele tem o poder de afirmar categoricamente o futuro, porque Ele é o poderoso Criador de todas as coisas. Então é dito aí no verso 24, assim diz o Senhor. E lembre-se, toda vez que a palavra Senhor no Antigo Testamento aparecer com todas as letras maiúsculas, ela está indicando o nome pessoal de Deus, como Ele se revelou ao povo de Israel na sua aliança, no seu pacto, no seu compromisso de ser o Deus daquele povo. Então é esse Deus da aliança, esse Deus que fez um pacto, esse Deus que assumiu um compromisso com esse povo, esse Deus fala, esse Deus se revela, esse Deus se manifesta, esse Deus não é um Deus mudo, esse Deus não é um Deus cujos seus adoradores precisam adivinhar o que é que esse Deus está dizendo. Este era um problema dos ídolos, dos deuses pagãos naquele período. Havíamos vários deuses pagãos, com suas imagens bonitas e ricamente adornadas, com seus templos suntuosos, e as pessoas prestavam culto, e quando acontecia uma calamidade, elas entendiam que era a ira daquele Deus, porque elas haviam desagradado aquele Deus de alguma forma, mas elas se sentiam perdidas, sem saber o que foi que nós fizemos que desagradou o nosso Deus. E como nós podemos compensar isso? Como nós podemos fazer com que Ele deixe de ficar irado conosco? E muitas vezes elas tinham que apelar aos
presságios, aos sinais dos céus. Uma das maneiras era matar um animal e observar o fígado do animal, a disposição do fígado do animal, né? Então tinham os adivinhos, os adivinhadores, que iriam observar o fígado do animal e saber qual era a mensagem do Deus, o que o Deus estava dizendo. Então um dos problemas que aquelas nações idólatras tinham era saber a vontade do seu Deus. O que o seu Deus queria para elas? O que o seu Deus pretendia com elas? Se elas estavam no momento de guerra, no momento de catástrofes naturais, no momento de pestes, por que o nosso Deus está fazendo isso com a gente? E aí elas tinham que adivinhar. Não é o caso do Deus das Escrituras. O Deus das Escrituras fala. E fala claramente. Ele toma a iniciativa de dizer. Ele nem espera que as pessoas o busquem para saber. Ele mesmo se adianta e diz. Esse é o Deus das Escrituras. Podemos confiar na sua palavra. Porque Ele é o poderoso Criador de tudo. E esse poderoso Criador não ficou mudo. Ele se manifestou. Ele se revelou. Ele declarou. Ele falou. Assim diz o Senhor que também é o teu Redentor, aquele que te redime, aquele que te resgata, aquele que te salva, aquele que age para poder te livrar dos problemas, das crises, dos aprisionamentos, das adversidades da vida. Aquele que age para te livrar do pecado e dos resultados que o pecado traz na vida. Esse Deus é o Criador da salvação. A salvação, a partir do Deus das Escrituras, não é iniciativa humana, não é o homem que realiza a sua salvação. É interessante que nem é o homem que a princípio vê necessidade dessa salvação e busca essa salvação. Não, é Deus quem realiza. E aqui é outra diferença do Deus das Escrituras para os deuses das nações pagãs, onde eles tinham que fazer alguma coisa para que aquele Deus deles agisse para livrá-los da guerra, livrá-los da peste ou livrá-los de qualquer outra adversidade. O Deus das Escrituras não. Ele toma a iniciativa de redimir, de salvar o seu povo. Ele é aquele que te redime, mas também é aquele que te criou, o Criador da nação, aquele que te formou desde o ventre, aqui se referindo ao povo de Israel. É aquele que criou vocês, que deu existência a vocês, quando vocês ainda estavam no ventre. E o que é verdade para o povo de Israel, é verdade também para cada um de nós, como nós já vimos hoje cedo, no Salmo 139, de 14 a 16, que Deus criou cada um de nós, Deus formou cada um de nós, Deus modelou como um oleiro modela uma peça de barro, ou como um tecelão tece um tecido. Deus fez isso com cada um de nós, quando nós ainda estávamos no ventre, quando nós ainda éramos substância informe. Deus fez isso. Ele é o Criador da salvação, mas também é o Criador, o formador de cada um de nós. Esse é o Deus que pode garantir a sua palavra. Esse é o Deus que pode revelar o futuro. O Deus que assume um compromisso com o seu povo. O Deus que faz uma aliança com o seu povo. O Deus que se revela. O Deus que se comunica. O Deus que envia os seus mensageiros, os seus profetas. E supremamente enviou o seu Filho para dizer para as pessoas, para mostrar para o seu povo a sua verdade. O Deus que realiza a salvação, que tem interesse em resgatar, em salvar, em libertar o seu povo. E o Deus que é o Criador do seu povo, que formou cada um destes desde o ventre. Mas esse Deus também é o Criador do universo. Esse Deus diz:
Eu sou o Senhor. E se esta frase fosse traduzida de modo bem literal, como é que você poderia traduzir com base nas explicações que muitas vezes eu tenho dado aqui? Eu sou o Senhor. Exatamente, eu sou. Exatamente isso. Eu sou aquele que se revelou lá a Moisés e deu esse nome. Eu sou, isso é, o nome eu sou indica alguém que não depende de nada, ele é por si mesmo. Como eu disse, se eu chegasse aqui para você e você perguntasse, você não me conhecesse, perguntasse, quem é você? Eu dissesse, eu sou. Você ficaria o quê? Esperando que eu completasse a frase, concorda? Eu sou. Eu sou Almir, eu sou pastor, eu sou casado, eu sou pai, e várias outras coisas. Mas se eu não completasse, sim, mas quem você é? Eu repetisse, eu sou. Você ia achar o quê? Eu devia estar com algum... Ou eu não estava entendendo a sua pergunta, ou com algum problema. Todos nós somos em relação a alguma coisa. Quando eu digo, eu sou pai, eu estou manifestando minha identidade em relação a um certo estado civil, ou a uma certa situação familiar. Eu sou casado em relação a um estado civil. Eu sou pastor em relação a uma vocação. Minha identidade é sempre formada a partir de relacionamentos a pessoas ou a situações da vida. Deus não. Deus é. Pronto. Ele não precisa dizer mais nada, porque Ele é o absoluto. Eu sou o eterno, o presente, aquele que não precisa de ter algo externo a Ele para Ele se definir, para Ele ter uma identidade. Ele é. Então, esse eu sou fala, se comunica. Eu sou o Senhor. E Ele diz que faço todas as coisas. Tudo o que existe, Ele diz, fui eu que fiz. Uma declaração que vem desde o início das Escrituras. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus o quê? Os céus e a terra. E a expressão céus e terra é uma figura de linguagem daquelas de abrangência, que inclui tudo. Não é que foi o céu e a terra, não. Céus e terra é tudo. Tudo que existe. E Apocalipse, essa declaração de que Deus é o Criador de tudo, transcorre em toda a Bíblia até Apocalipse, quando é dito que Ele é o Criador de todas as coisas. Ele merece toda a glória, porque Ele criou todas as coisas, Apocalipse 4, que nada que existe veio a existir se não fosse por Ele. Esse é o Deus que criou tudo. Tudo que existe foi Ele que criou. E para confirmar isso, há duas afirmações de forma poética, que sozinho estendi os céus. E aqui essa linguagem poética é para nos chamar a atenção à grandeza desse Deus. Imagine se você fosse chamado a estender um lençol ou uma cortina que fosse do tamanho desta área desse templo aqui. Quanto tempo você levaria para estender sozinho ou sozinha esta cortina ou este lençol que fosse desse tamanho? Diríamos que muito tempo, e talvez você nem conseguisse, sozinho você não conseguisse. Você precisasse da ajuda de pessoas, puxando numa ponta, outro puxando noutra, para estender, para deixar bem estendido. Agora Deus diz que estendeu o quê? O que foi que Ele estendeu? Os céus. Imagine os céus. Você sabe que tamanho tem os céus? Ninguém sabe, certo? A gente sabe que tem aí bilhões de estrelas que não consegue achar o fim. Aí Deus disse que Ele estendeu, como se fosse um lençol, certo? Lá no início dessa parte de Isaías, capítulo 40, como se fosse uma cortina. Ele estendeu como se fosse uma cortina de casa. E estendeu com a ajuda de quem? Sozinho. A ideia aqui, nessa linguagem poética de Isaías,
é mostrar o tamanho. Olha o Deus que nós temos. É pequeno esse Deus, capaz de estender o céu sozinho e de espraiar a terra. Essa ideia de espraiar é como se fosse alguém que bateu uma lâmina. É uma linguagem poética, entenda. Como se ele tivesse feito, como se a terra fosse uma lâmina que Deus bateu, chapou ela todinha, novamente. E ele diz, eu fiz isso sozinho. Toda a terra eu estendi, eu espraiei, eu bati como se fosse uma lâmina, sozinho. Então a ideia é manifestar o poder de Deus. Isso é importante para nós, mas ali naquele contexto muito mais. Porque na mitologia dos deuses do Oriente Próximo, o universo havia sido criado por relacionamento entre os deuses. Foram vários deuses. Um deus que coabitou com uma deusa, e dessa coabitação nasceu a terra, ou nasceu o mar, ou isso ou aquilo. Esses eram os mitos que dominavam as crenças ali no ao redor de Israel, e especialmente na Babilônia, onde os israelitas estavam. E Deus então está dizendo, não foi assim. Eu fiz e fiz sozinho. Eu não dependi de nada nem de ninguém. E por isso, eu sou o soberano. Eu não devo nada a ninguém. Eu não devo contas a ninguém. Por isso eu faço do mundo o que eu quiser. Porque o mundo é meu. Eu criei sozinho, certo? Quando nós fazemos uma coisa ou criamos alguma coisa com a ajuda de outra pessoa, nós não podemos fazer daquilo que nós fizemos ou criamos o que nós queremos, concorda? Porque nós fizemos junto com outra pessoa. Suponha que você se junte com um amigo para fazer uma casa. Você fez a casa junto com o seu amigo. Dividir as despesas, dividir as ideias, dividir o trabalho. E agora você quer derrubar a casa. Você precisa da autorização do seu amigo. Você fez com ele. A casa não é só sua, a casa é sua e dele. Então você não pode derrubá-la sozinho. Então Deus está dizendo, comigo não é assim não. Eu fiz os céus sozinho. Eu fiz a terra sozinho. São meus. Eu domino. Eu dirijo. Eu sou o soberano. Não há nenhum outro poder que possa chegar para mim. Não, você não pode dirigir a história assim não. O senhor não pode fazer isso não. Eles não têm. Porque eu fiz tudo isso aqui. Eu criei tudo isso aqui. E eu criei sozinho. Eu fiz sozinho. Então eu tenho este poder. Ele tem o poder de garantir sua palavra, de garantir seus planos, de anunciar o futuro por ser o Criador de todas as coisas. Criador único de todas as coisas. Não há ninguém que possa chegar para ele e dizer, o senhor não pode fazer isso com fulano, nem não pode fazer isso com aquela nação, nem não pode usar Beltrano, o senhor não pode fazer isso não. Ele diz, eu posso. Fui eu que criei. Fui eu que fiz, é meu. Eu faço o uso que eu quiser. Eu tenho o controle. Não há ninguém que possa se colocar no meu caminho e tenha poder de me barrar. Porque eu sou o Criador de todas as coisas. Esta é uma ideia bíblica do início de Gênesis a Apocalipse. Mas é uma ideia contra a qual nós temos grande resistência. De diversas maneiras. Nós resistimos achando que nós somos os donos da nossa própria vida, que nós podemos fazer da nossa vida o que nós quisermos, quando quisermos, da forma que quisermos. Desconhecendo que nós não somos eu sou. Eu sou, só existe um, é Deus. Nós não somos. E ignorando que nós não somos a causa da nossa própria existência. Você não escolheu existir. Você não escolheu a forma da sua existência. Você não escolheu o tempo da sua existência. Você não escolheu isso.
Todos nós somos dependentes de alguém que agiu em nossa vida para isso. Então nós não somos o dono das nossas vidas. Não somos. Queremos ser. Queremos ser. Agimos muitas vezes como se fôssemos. Mas não somos. E quanto mais nós teimarmos com isso, mais infelizes nós seremos. Porque essa não é a realidade. Mais frustrados e decepcionados nós ficaremos. A realidade é que pertencemos ao Criador de todas as coisas, que devemos contas a Ele, que devemos manifestar gratidão a Ele pela existência e estar voltando o nosso olhar a Ele, vez após vez, sabendo que desde a nossa concepção foi Ele que nos fez, Ele que nos moldou, e é Ele que está garantindo dia a dia o ar que respiramos, a nossa alimentação, a nossa existência e todos os fatores ao nosso redor. Mas também resistimos a isso na forma ou na maneira de acreditar que há poderes que rivalizam com Deus. Uma das maneiras mais claras a qual eu tenho feito referência é ao diabo. Deus quis assim, mas o diabo atrapalhou. Olha, cuidado, o diabo pode... Deus é soberano, inclusive sobre o diabo. Deus tem o controle, inclusive do diabo. Inclusive de Satanás. Satanás também é alguém que opera debaixo das ordens de Deus, revoltado. Ele sim gostaria de ser independente. Ele sim gostaria de fazer o que desce na cabeça dele. Mas ele tem os limites colocados por Deus. Quando não é o diabo, são outros poderes, os governos do mundo, os poderes políticos, econômicos, que a gente muitas vezes acha que esses poderes rivalizam com Deus. Estes poderes estão cumprindo o plano de Deus, sem saber e sem querer. Eles não estão conscientes disso e nem querem isso, mas é isso que eles estão fazendo. Quando nós percebemos um mundo aparentemente desgovernado, onde os governos não se entendem, onde eles não conseguem achar um meio comum, concorde, para agir numa determinada situação, o que é isso? É Deus preparando o palco para que eles mesmos reconheçam que nós precisamos de um governo único, um governo mundial. E o que é isso? É o mundo fugindo ao controle de Deus? É isso? É o quê? É a mentalidade do mundo sendo preparada para o aparecimento do anticristo. Então, as pessoas não sabem. Esses governantes não sabem. Mas eles estão seguindo um roteiro que não é deles. Quando percebemos essas imposições que acabam criando nas pessoas uma mentalidade de obediência sem questionamento. É um mundo desgovernado e os poderosos fazendo o que querem? É isso? Não. É um mundo seguindo um roteiro. Para quando o anticristo chegar e quiser deixar o seu sinal, as pessoas vão aceitar sem questionar. A maioria delas vão achar até natural. Sem querer, sem saber, os governos do mundo estão seguindo um roteiro. O roteiro que já foi descrito por Deus, que Deus descreveu, é isso. Esse Deus
é poderoso para fazer cumprir a sua palavra por ser o Criador de todas as coisas. Mas em segundo lugar, ele manifesta o seu poder anulando a mentira. Verso 25. Que desfaço os sinais dos profetizadores de mentira, que enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios, cujo saber converto em loucuras. Penso eu que o povo de Deus deveria perceber a verdade desse versículo de modo bem forte no momento em que nós vivemos. O que a ciência tem conseguido fazer com a pandemia? O que ela tem conseguido explicar? O que ela tem conseguido cercear em termos de avanço? Parece até que o vírus zomba, não parece? Ou vocês não têm essa impressão? Que ele está zombando. Ó, isso aqui vai funcionar. E de repente, você acha que tudo vai voltar ao normal e daí a pouco, olha, está acontecendo isso num canto, está acontecendo isso no outro, daqui a pouco chega aqui. Ou não fica essa impressão para vocês? Que ele parece estar zombando. Sim, estão fazendo isso. Descobriram isso, descobriram aquilo, mas cadê? Que está funcionando? Cadê que estão conseguindo me deter? Não foi a única vez na história, não é a única vez na história que isso está acontecendo. Mas eu vejo como um privilégio nós estarmos vivenciando isso em nosso momento de história. Porque nos ajuda a entender isso que está sendo dito aqui. E nem estou dizendo que este seja o último momento que isso está acontecendo. Não tenho como dizer isso. Mas o que eu posso dizer é que é uma clara demonstração desse versículo aí. De que Deus faz o saber dos sábios se tornar o quê? Loucura. Certo? Que ele faz tornar atrás. Eles dizem, é assim, daqui a pouco virou. Não, não é bem desse jeito não. Que ele faz aqueles, os profetizadores de mentira, e lembre, na região toda a região do Oriente Próximo, do Egito, até a Babilônia, do que é chamado crescente fértil ali, do Egito até a Mesopotâmia, eles estavam rodeados dos magos. Até porque eles precisavam disso. Cada nação tinha o seu Deus. E para entrar em guerra, essa nação entrar em guerra contra aquela, essa nação tinha que consultar o seu Deus. O seu ídolo. Só que o ídolo não fala. Aí eles precisavam de quê? Dos magos, dos adivinhos. Para que através de vários meios, um deles, como eu disse, a leitura do fígado de um animal que seria sacrificado, ou a leitura das estrelas, dos astros, ou a leitura de eventos ocorrendo no tempo, estes adivinhos, ou de sonhos, estes adivinhos pudessem dizer, olha, você deve ir para a guerra ou você não deve ir para a guerra. Então nós temos isso desde o Egito. Lembram lá da história do faraó e José? Quando o faraó teve o sonho lá, quantas vacas mesmo? 7 vacas e 7 espigas. Ele precisava que alguém lhe explique. Ele entendeu a mensagem dos deuses para mim. Agora alguém precisa me explicar. Lembra também de Nabucodonosor, quando teve o sonho dele? E precisou de alguém lhe explicar, e assim vai. Mas todos estes eram profetizadores de mentiras, eram adivinhos. E Deus diz, pois eu desfaço tudo isso. Os estudiosos dizem que nessa época ali na Babilônia havia muitas profecias quanto ao destino da Babilônia. Dos próprios magos babilônicos. Mas todos eles anunciando coisas boas para a Babilônia. Em certo sentido, a única profecia que anunciava o fim da Babilônia era de Isaías até então. E Deus faz isso, Ele desfaz a mentira. Nós devemos nos apegar às Escrituras. Ela é a verdade.
as mentiras do mundo serão desfeitas. Por mais acaloradas que elas se apresentem, por mais fortes que elas se manifestem, por mais opressoras que elas sejam, por mais ameaçadoras que elas se manifestem a nós, todas elas serão desfeitas. A verdade de Deus prevalecerá no final. A verdade de Deus vai vencer no final. E Deus mostra o seu poder em fazer cumprir a sua palavra, em fazer cumprir os seus propósitos e em anunciar o futuro, em desfazer a mentira, anular a mentira. Mas em terceiro lugar, ele demonstra o seu poder confirmando suas promessas e propósitos. Ele é o Criador de tudo, ele é aquele que desfaz os sinais dos profetizadores de mentira, que transforma o conhecimento dos homens que não o seguem, mas veja no verso 26, que confirmo a palavra do meu servo, que cumpro o conselho dos meus mensageiros. Imagine o quanto isso seria de alívio para Isaías. Ele está falando 150 anos antes. Ele está falando para um povo que no momento nem imagina que a Babilônia vai se tornar um grande império. Se você lembra o que foi dito até capítulo 39, o povo da época de Isaías estava fazendo uma aliança com a Babilônia para se proteger dos assírios. E Isaías está dizendo, olha, vocês estão fazendo uma aliança com o futuro inimigo de vocês. Um dia a Babilônia vai levar vocês para o exílio. Isso nem passava pela cabeça do povo da época de Isaías, ele está anunciando. Mas lá no exílio, Deus vai trazer vocês de volta. E ele recebeu uma promessa dessa de Deus, não se preocupe, eu garanto essa palavra. Você pode anunciar sem medo, é a minha palavra. Eu garanto que ela vai se cumprir. Eu garanto que a palavra dos meus mensageiros vai se cumprir. Eu garanto que eu estou falando de Jerusalém, ela será habitada. Agora lembre-se, Isaías está falando para uma geração que viveria numa época em que a cidade de Jerusalém estaria destruída, os seus muros destruídos. O rei Nabucodonosor invadiu aquela cidade, conforme Daniel capítulo 1, destruiu os muros, destruiu o templo, deixou a cidade arrasada. E agora lá no exílio estão esses judeus, quando eles se lembram de Jerusalém, eles só sabem notícia de uma cidade que não existe mais, só está lá o terreno. E Deus diz, não, mas não se preocupe, ela será habitada. Ela voltará a ser uma cidade. Que digo das cidades de Judá, elas serão edificadas. As outras cidades do território de Judá voltarão a ser cidades, voltarão a ser edificadas. Que digo das ruínas, que está tudo em ruína, eu vou levantar essas ruínas todas. Eu vou tornar tudo isso de novo construções. Que digo ao profundo, as águas, seca-te, e elas secam. E aqui o povo de Judá, o povo de Israel, já tinha visto essa verdade se manifestar quando? Quando foi que Deus fez secar a água? Mar Vermelho e no Rio Jordão, eles já tinham passado por essa experiência. Não já tinham? Deus não fez secar lá o Mar Vermelho para o povo atravessar e o Rio Jordão também? E aí Deus está dizendo, eu sou aquele que faz isso, que domino até os rios, as massas de águas. Mas não apenas isso, que eu digo de Ciro. E aqui nós temos uma das profecias mais notáveis da Bíblia. Tão notável que os incrédulos dizem, isso aí não foi escrito por Isaías não. Isso aí foi escrito muito tempo depois de Isaías. Porque é impossível, eles dizem, que alguém diga o nome de um rei
e o que ele iria fazer com tanta precisão. Porque lembra, Isaías está escrevendo isso, no máximo, em 680, 685 antes de Cristo. E sabe quando Ciro nasceu? Mais ou menos 590 antes de Cristo. 90 a 100 anos depois da profecia feita. Ele nasceu. E quando ele se torna o rei da Pérsia, em 559, aí já vão quase 120 anos depois da profecia feita. E quando ele conquista a Babilônia e autoriza o povo de Deus a voltar para sua terra e reconstruir, 539, aí já vão aí uns 130, 150 anos depois da profecia feita. Aí os incrédulos dizem o quê? Isso é impossível. Como é que alguém pode anunciar o nome de um rei 150 anos antes? E o que ele vai fazer? Mas o próprio Deus responde. Desde o capítulo 40, Deus tem respondido essa pergunta. Eu posso. Por que eu posso? Porque eu sou o Criador de tudo. Eu sou aquele que dirige a história. Eu posso planejar tudo e fazer acontecer, porque não tem ninguém com o mesmo poder, com a mesma sabedoria que possa destruir os meus planos. Então eu posso. Eu posso confirmar a palavra dos meus mensageiros. Então eu estou dizendo para Ciro, ele é o meu pastor. A ideia de pastor aqui é de rei. Os reis naquela época e naquela região eram chamados de pastores, porque eles tinham a responsabilidade de cuidar da sua nação, dos seus súditos. Então Deus está dizendo, eu digo de Ciro, ele é o meu pastor e ele vai fazer o que me agrada. Ele vai cumprir o que me apraz. Ele vai realizar o meu propósito. Agora lembre-se, nós estamos falando de um rei pagão. Nós não estamos falando de um rei judeu, de um rei convertido a Deus. Não estamos falando desse rei. Estamos falando de um rei pagão, cuja única ambição era construir um grande império. E ele fez isso, construiu um grande império. Mas esse rei pagão, cuja única ambição era construir um grande império ali no Oriente Próximo, estava seguindo o roteiro de quem? Do eu sou, de Deus. Era esse roteiro que ele estava seguindo. Ele não sabia, talvez ele nem quisesse, mas esse era o roteiro. O Deus soberano usa quem ele quer, cristão ou pagão, é dele, ele usa para cumprir o seu propósito. Ele usa para realizar a sua vontade. Naquele momento, naquela situação do povo de Israel, eles estavam ali na Babilônia, pensem na Babilônia, longe de sua terra, mais de 1000 quilômetros longe de sua terra, sabendo que sua cidade, a capital e as outras cidades tinham sido destruídas, sendo opressos pelo poder da Babilônia, e estavam vendo esse império babilônico perder poder. E estavam ouvindo os rumores desse rei aí, que começou lá na Pérsia e na Média, e já vai ajuntando um bocado de nação e conquistando, e ele está ameaçando a Babilônia. E aí, será que vai ser melhor ou pior para nós? O que será que vai acontecer conosco? Mas eles tinham a profecia de Isaías. Não se preocupem, eu estou dirigindo Ciro. Ele é um pastor que eu levantei. Ele nem sabe disso, mas ele é. Ele vai cuidar de vocês. Ele vai fazer a minha vontade. Ele está conquistando essas terras, vai conquistar a Babilônia, mas não se preocupem. Ele vai fazer a minha vontade. Ele não é um imperador autônomo. Não, ele está seguindo o meu roteiro. Ele está seguindo aquilo que eu tracei. E é através dele que Jerusalém será edificada. E é através dele
que o templo será construído, reconstruído. E tudo isso aconteceu. Você não precisa nem da Bíblia para saber que tudo isso aconteceu, mas tem na Bíblia também. Você pode ler a história de como o Império Babilônico foi vencido pelo Império Medo-Persa, cujo rei era Ciro. E como Ciro, então, fez com que todos os povos pudessem voltar para suas terras, inclusive os judeus. E como Ciro, então, decretou: voltem para Jerusalém, e eu estou aqui autorizando que do meu tesouro vá dinheiro para reconstruir lá o templo de vocês. Inclusive, construam um templo e orem por mim lá. E eu estou dando dinheiro aqui para vocês fazerem ofertas, terem animais para fazerem ofertas lá para mim no templo de vocês. A profecia se cumpriu do jeito que Isaías havia anunciado. Porque o Deus das Escrituras é poderoso para anunciar a verdade, para declarar sua palavra, fazer com que ela se cumpra, fazer com que os seus propósitos se cumpram, para anunciar o futuro. Esse mesmo Deus poderoso, através do seu Filho Jesus Cristo, tem dito que o tempo que seria entre a ida de Jesus aos céus e o seu retorno para reinar, seriam tempos difíceis. Seriam tempos de guerras, de rumores, de notícias ruins. Seriam tempos de terremotos, de catástrofes naturais. Seriam tempos de pestes. Ele disse tudo isso. Está lá, Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21. Está lá. Ele anunciou. A gente se espanta, ou porque a gente não sabe, ou porque a gente não cria. Concorda comigo? Ou não sabe, ou não cria, mas está lá. Agora tudo isso está descontrolado, é algo descontrolado, esse vírus surgiu aí e agora está descontrolado. É isso? Não. A história do mundo segue um roteiro. E esse roteiro foi escrito por Deus. E ela caminha para um fim, que foi o fim escrito por Deus. Um fim que inclui a retirada da sua igreja deste mundo através do arrebatamento. O governo do anticristo e um período de intensa tribulação como nunca houve nesta terra. E depois o retorno do Senhor Jesus Cristo para estabelecer o seu reino de paz e de prosperidade nesse mundo. O reino milenar. E depois de tudo isso, o julgamento final. Quando os que não se submetem a Jesus serão lançados no lago de fogo e enxofre. E Deus então criará novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Essa é a história que está escrita. E o Deus que escreveu esta história, este anúncio da história, Ele é poderoso para cumprir. Porque Ele é o Criador de tudo. Se Ele criou tudo uma vez, o que impede Ele de criar uma segunda vez? O que impede? Nada. Se Ele desfez as mentiras várias vezes através da história, o que Ele impede de desfazer as mentiras ainda hoje e no futuro? Nada. Se Ele confirmou as profecias que Ele fez, como essas de Isaías, o que impede de confirmar aquelas que o seu próprio Filho fez quando esteve na terra? O que impede? Nada. A nós compete crer nisso, confiar nisso, acreditar que nada é por acaso, que há um Deus dirigindo a história, há um Deus dirigindo a nossa vida. E apesar dos problemas, apesar das nossas incertezas, apesar das confusões das notícias do mundo, nós temos uma certeza: Deus está no controle, vai fazer cumprir sua palavra, vai fazer cumprir os seus planos. E um dia, no novos céus e nova terra,
Ele estará com o seu povo aqui para sempre. E confiando nisso, mesmo no meio de tudo confuso, a gente continua servindo a Ele, fiel a Ele, acreditando nesse Deus que tudo vai prover. E para reafirmar esta certeza, vamos terminar o nosso culto cantando o hino que nós cantamos.